Eu publiquei outro dia nas minhas redes sociais uma imagem de um pulmão que foi transplantado de uma paciente de coronavírus que estava em estado grave e precisou desse transplante para que ela continuasse viva, tá? Antes ela estava num sistema de respiração extracorpórea e aí ela recebeu esse pulmão transplantado e hoje, até o momento, as informações mostram que ela está bem, tá certo? Porém, antes de eu comentar sobre esse caso, por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui? Lembrando sempre que o meu intuito aqui é informar você, é filtrar aquilo que é fake news daquilo que efetivamente é verdade, pelo meu hábito de sempre checar as informações que eu compartilho, tá? Então, inclusive, algumas pessoas se chocaram com essa publicação, porque realmente é uma imagem amedrontadora para quem não está relacionado com a questão da saúde, né? Quem não é médico e não está acostumado a ver esse tipo de coisa, se chocaram e se chocaram também duvidando. Olha, João, eu não acredito que isso seja verdade. Porém, tudo que eu compartilho, eu sempre gosto de dizer que eu checo as informações antes. Eu vou procurar saber se aquela informação tem o mínimo de coerência, o mínimo de base e o mínimo de verdade, tá? Então, sim, eu chequei e é uma informação verídica. Ela foi publicada nada mais, nada menos pelo The New York Times, que eu vou até usar o artigo original do jornal aqui como base, tá certo? Então, é verídica e eu resolvi gravar esse vídeo exatamente por essa polêmica das pessoas não saberem se era verdade ou mentira, se é um troço muito trágico e não é. O que é importante de tudo isso é que sempre nós tenhamos a visão da meta, certo? Então eu estou olhando lá na frente, eu sei onde eu vou chegar, que eu vou chegar no fim da pandemia e vou ter uma vida melhor. No momento, nós estamos vivendo uma tragédia, sim. Só que se nós olharmos para a tragédia, só olhando para a tragédia, a gente se desespera. Ou a gente fugir da tragédia, lá na frente uma coisa ou outra dá errado, a gente também vai se desesperar. Então é importante que nós estejamos tranquilos, calmos, equilibrados, mas cientes do que está acontecendo, tá? Então, vários desdobramentos estão acontecendo acerca do coronavírus que as pessoas não acreditam que seja possível. E por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas estão desobedecendo o isolamento social, fazendo saídas e aglomerações totalmente desnecessárias, além daquilo que é o necessário para a gente viver, simplesmente porque eles se acham imunes a essa doença, tá? Muitos jovens fazendo festas, se reunindo, saindo, fazendo N coisas porque se acham imunes. Esse caso de pulmão transplantado nos Estados Unidos é de uma mulher sem comorbidades e de apenas 20 anos de idade, para você ter uma ideia, tá bom? Mas vamos comentar a notícia, deixa eu passar lá para minha outra tela. Olha só, essa daqui são imagens lá do hospital onde aconteceu esse transplante, que é o Memorial Hospital de Chicago, tá certo? E Northwestern. E essa cirurgia foi uma cirurgia padrão de 10 horas de duração de transplante, todas as dificuldades padrões, mas que ela teve uma cirurgia satisfatória e se saiu bem da cirurgia e está em recuperação muito bem, tá certo? Então essa cirurgia aqui, essa publicação foi no dia 11 de junho, então agora recente, hoje é dia 16, 5 dias atrás essa cirurgia foi feita. E aí os médicos estão bastante otimistas em relação a esse caso. Mas o que acontece aqui? Essa paciente de 20 anos de idade, que até o título coloca aqui, ó, tá vendo? Uma mulher de 20 anos de idade. Essa paciente, ela estava numa situação tão grave de degeneração do seu pulmão que ela já estava numa respiração por membrana extracorpórea. É um sistema que é utilizado, inclusive aqui no Brasil. Eu já publiquei no meu Twitter alguma publicação de hospital de São Paulo mostrando como é que é feito isso, tá? Então a pessoa ela passa a receber oxigênio através de uma máquina fora do corpo, como se fosse uma hemodiálise, entendeu? Então, por quê? Porque o pulmão realmente já não consegue mais suprir o corpo de oxigênio. E esse tipo de
de operação, né, dessa respiração extracorpórea, ela só acontece em hospitais de referência. Se a gente no Brasil não tem respirador, quem dirá uma máquina de respiração extracorpórea? Tá certo? Então isso daqui é muito grave para você ter uma ideia dos riscos que você está assumindo quando você não se cuida, quando você não liga para a Covid-19, tá? E aí foi feita esse transplante. Eu não quero aqui polemizar em cima da imagem, mas eu tenho que mostrar para explicar para vocês, tá? Então tá aí. E aqui mostra a radiografia dela, tá certo? Ela teve um transplante duplo de pulmão, certo? E tá se saindo bem aí na recuperação. Mas a imagem que mais polemizou foi essa daqui. De fato, essa daqui é a imagem do pulmão da mulher detonado pelo coronavírus. Eu não quero que você ache que o problema é essa parte aqui com cara de necrosado. Não é. Isso aqui, muito provavelmente, esse escurecimento da carne aqui se dá pela cirurgia, tá? É uma cirurgia muito provavelmente, aqui eu já estou especulando pela média das informações que eu tenho, que é feita por bisturi elétrico. Então, quando você vai cortando o tecido com bisturi elétrico, você vai, não tem outra, fritando a carne, né? Não queria usar esse termo. Mas veja só, então isso daqui não é o problema. Esse escurecimento aqui com certeza se deve à cirurgia. Mas o que eu quero que você observe, esse lado aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é um pulmão, tá vendo todos esses círculos aqui, ó? Tudo isso daqui é tecido do pulmão danificado. Então todas essas bolinhas que você tá vendo aqui, tudo isso daqui, ó, já era... Olha como é que esse pulmão... ele está totalmente danificado. Cada pontinho desse daqui é uma parte do pulmão, vamos dizer assim, que foi comida pelo vírus. Então tem um buraco ali. E o pulmão é que nem uma bexiga, ele não pode ter nem a parede enfraquecida, como em muitos casos pode acontecer, e nem a parede rompida, porque ali aí ele não vai segurar mais ar. Tá vendo? Então isso daqui essa parte aqui é que é o importante. Essas bolinhas que vocês estão vendo, tudo isso daqui são partes danificadas do pulmão. E tem outra parte. Eu não sei em que parte do artigo está dizendo aqui. Deixa eu ver. Ventilador. Paciente. Tá, legal. Perfeito. Tá falando até aqui da radiografia de vidro fosco, enfim. Tem uma parte aqui, pessoal, do artigo, que eles mostram, inclusive, que a pessoa estava com as paredes do pulmão colada nas áreas ao redor ali do pulmão, na caixa torácica, enfim, todas as áreas ali. Eu não sou médico, não posso explicar melhor. Então veja que os danos que esse vírus causa, no pulmão principalmente, eles são absurdamente grandes. E nós, novamente, repito, estamos falando de uma mulher sem nenhuma comorbidade e de apenas 20 anos de idade. Por isso, é muito importante, já que você não considera os mais velhos, por exemplo, considere você. Porque você também não está livre do coronavírus fazer um estrago muito grande. Então cuide-se, pessoal. Fale para as pessoas que estão ao seu redor para se cuidarem, tá? Esse tipo de situação aqui só pode ser resolvida, primeiro, porque a paciente tinha um pulmão disponível, estava num hospital que fazia transplantes, que isso daí são muito poucos hospitais no Brasil que fazem esse tipo de transplante, tá? São raros. Terceiro, ela já estava sendo salva por um equipamento de respiração extracorpórea que não é intubação, certo? É algo a mais da intubação, mais pra frente, que é tipo uma hemodiálise que coloca oxigênio, faz a mistura proporcional correta de oxigênio no sangue do paciente e devolve isso para ela. Então, gente, isso não é algo simples. Essa mulher é uma exceção no problema, sim, mas também é uma exceção no tratamento. Se você chegar nesse caso e não tiver um hospital desse nível, desse porte, você não vai sair vivo, entendeu? Então é por isso que é importante nós estudarmos, nos informarmos e nos cuidarmos em relação a esse vírus. Sem neura, sem estresse, sem histeria, mas simplesmente estarmos conscientes do momento em que nós estamos vivendo, tá bom? Se você acha interessante esse assunto, coloca aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha muito forte,
clica aí no gostei para ajudar o canal, compartilha esse conteúdo com algum parente, amigo, conhecido que você acha essa informação importante. Muito obrigado por você ter me assistido, um grande abraço e até mais.